Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia contigo? Como é que foi a semana? Como é que foi o trabalho? Como é que foi os afazeres da casa? Tudo jóia? Meio trabalhoso? Tem problema não. Agora nós estamos na nossa classe da escola sabatina, hora da gente relaxar um pouco, hora de abrir a mente, permitir que Deus trabalhe conosco e cada vez mais aprender dessa lição formidável que fala do crescimento do relacionamento com Deus. Vai ser uma lição fantástica, fantástica, fantástica. Nós já vimos a lição 1, que foi boa, a lição 2, que foi boa, agora nós estamos na lição 3, e você vai ver que vai ser uma crescente, que vai fazer com que eu e você fique cada vez mais perto de Jesus. Eu quero lhe dar ok, dar um bom dia, uma boa noite, um bom dia vu. Como é que você está, Kevin? Tudo bem mesmo? Tudo em ordem? Então, estamos nessa. Mas eu tenho uma coisa nova para te mostrar, olha aqui, ó. Uma lição em espanhol. Você que fala espanhol, você que quer aprender espanhol, aqui na igreja nós temos uma classe de espanhol, onde a gente estuda a mesma lição. Olha, essa aqui é a lição em português e essa aqui é em espanhol. Então, todos os sábados, depois do culto, nós temos uma classe só em espanhol. Canta em espanhol, habla em espanhol, certo? É tudo em espanhol. Se você fala, se você quer uma convivência, se você quer aprender o espanhol, boa oportunidade, tá? Então, você está convidado, além de vir para a igreja, nos conhecer, também vir para uma classe de espanhol ou para uma classe de brasileiro, você que resolve, tá? Bom, hoje eu tenho o privilégio, nós temos, né, Kevin? De ter aqui um casal jovem, casal recém-casado, que são, assim, nota 10 na igreja, ajuda muito a igreja. Eu quero apresentar para vocês aqui meus amigos, o Guilherme e a Natália, certo? Como é que você está? É um prazer estar aqui, né? Obrigada aí pelo convite. Vai ser muito bom dividir esse tempo aí com vocês. Ok. E você, meu amigão? Olá, Jefferson, tudo você bem? empurra o microfone mais Pra perto, cá. porque aqui, você viu, a gente tem que engolir ele, senão só não sai. Não tem voz de locutor, né? Então tem que ficar pertinho. Não tem voz de locutor, mas tem tudo locutor, né? Tem cara, tem nariz, tem tudo locutor, né? Só não tem a voz. Tudo bem, né? Tudo bem com você? Queria cumprimentar o pessoal de casa também que nos assiste. Tudo bem com vocês? Tudo bem, vamos comentar sobre a nossa lição, né? Aqui. Mas antes de entrar na lição, eu quero uma perguntinha, pessoal. Quanto tempo vocês têm de casado mesmo? 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e 6 meses. Tu já deu jeito nesse homem, já ainda não? Tô tentando, mas é difícil. É difícil? Né? Não tem como não, gente. É educado, assim, sabe? Todos os dias um pouquinho. É aquele negócio, né? Eu já falei pra ela, agora casou, lascou, não né? Tem mais volta. Lascou, não tem. Escolher bem antes, porque depois não tem solução mais, não. Mas olha só, vocês que não conhecem, a Natália, ela faz muitas coisas, mas ela faz um trabalho brilhante com os adolescentes, né? Já é o segundo ano. Segundo ano, né? Que a gente está com eles aí. Fez uma série aqui de quarta-feira muito chique, certo? Então, assim, vale a pena, você que é adolescente. Adolescente vai de que idade? Agora alterou, né, a idade. Normalmente é de 12 a 17. Aí na lição a gente pega de 13 a 17. Olha, você que tem 13 a 17 anos, que quer, ó, uma classe da Escola Sabatina, nota 10 para você, aqui na igreja a gente tem, tá? Vem aqui. Fora outros dotes que ela tem. Cozinha bem, que eu fiquei sabendo. Nunca me fez nada, não, nem veneno. Mas cozinha bem, desenha bem, tem uma mão para arte fantástica, tá? Quer conhecer a Natália? Vem aqui, você que tem de 13 a 17 anos só. Tá bom? Depois, acima disso, o Guilherme fica bravo. É isso, Guilherme? Depois disso, a gente expulsa da classe, não tem como mais, não. E o Guilherme, para você que não conhece, o Guilherme ele é chefe do diácono esse ano também? Isso, chefe do diácono. Ele organiza toda essa questão da ordem da igreja. Mas, além disso, é ancião? Esse ano não? Ano passado, esse ano não. Então, você vê, ó, aqui nós temos ancianato jovem, ou seja, a gente fala ancião porque pensa que é velho, não, mas é um cargo jovem, tá? Ele é ancião jovem, né? Você faz um trabalho muito legal agora, começou há pouco tempo, sobre as mídias da igreja. Explica para nós, para o nosso pessoal aí. As mídias da igreja é um trabalho que a gente está fazendo muito importante, porque nós temos os equipamentos da nossa igreja, são equipamentos muito bons, e os equipamentos para atender vocês que estão de casa. Então, nada melhor que a gente usar as redes sociais para a gente poder avançar nisso, alcançar mais pessoas que, de certa forma, têm uma dificuldade, né, para poder vir e tudo mais. E, além disso, alcançar todas as faixas etárias. Os jovens, os mais velhos, os mais novos. Então, a rede social está aí. Então, se você está lá na porta de um shopping, a pessoa passa em frente à loja de 10 pessoas, agora a rede social ela consegue triplicar, quadruplicar isso. Então, a gente está usando essa ferramenta que é grandiosa, né, no mundo secular, mas a gente está tentando trazê-la agora para a igreja para poder dar uma
Ajudar aí para poder propagar o evangelho. Então, E pra nós vamos gente, cada vez melhorar mais, né, a questão isso da aí. mídia da igreja, Se né? Deus quiser, a gente vai melhorando, vamos contratando mais gente aí, Aí. né? Puxando a turma. Contratando, eu quero que vai pagar? Uai, diz que vai. Kevin. Contratando Guarda de- dinheiro aí que tem 13º no final do ano, hein? Contratando de ajuda humanitária, né? É isso É aí. isso aí. Mas olha, parabéns para vocês, tá? A gente ficou muito feliz que vocês aceitaram, nós ficamos, o Elton ficou muito... Oh, sério, o Kevin também, nós estamos aqui Que é isso, a gente que agradece. para a gente oportunidade. falar. E o assunto que a gente vai falar é um assunto bacana, que é um assunto que ele abrange todas as idades, né? Sim. A questão do orgulho e a humildade, né? Orgulho versus humildade, podemos dizer, ou eu. A gente usa aqui o termo que a gente quiser para denominar algo que é maléfico, o orgulho, e algo que é bom, a humildade. Então, assim, nós vamos entrar nesse assunto e Deus queira, né? Você ora aí com a gente também, que seja um assunto que a gente discorra legal, que você aprenda bem, que nós aprendamos bem, mas não só aprendamos, nós coloquemos em prática no nosso dia a dia. E agora é aquele momento, né, que você sabe que a gente vai orar por você que está aí e por nós aqui também. Enquanto Natália vai ser a nossa responsável por esse momento especial, ela vai estar orando por nós, vai estar orando por você. Enquanto nós estivermos orando aqui, intercedendo por você, interceda por nós também. Interceda pela sua família, por aquele amigo teu, aquele inimigo teu que não gosta de você, que você quer fazer amizade com ele, que precisa levar para Jesus. Coloca no teu pedido de oração agora e Deus vai nos atender. Você ora para a gente, Natália? Claro, oremos. Querido e amado Pai, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, Sabemos que somos pecadores, que não merecemos nada de bom que vem de Ti, mas ainda assim o Seu amor nos alcança. Queremos Te pedir que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito agora nesse momento, amolecer os nossos corações e que nós não possamos falar de nós mesmos, mas que nós possamos falar de acordo com o que o Senhor quer que falamos. Porque sabemos que somente em Ti nós conseguimos propagar a Tua palavra e falar verdadeiramente ao coração das pessoas, porque não somos nós que convencemos, mas é o Teu Santo Espírito. Então, que o Senhor possa estar nesse momento com a Tua palavra que vai ser aberta e que nós possamos a cada dia mais moldarmos o nosso caráter para sermos mais semelhantes a Ti. Amém. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o título geral da lição é Crescendo em um Relacionamento com Deus. E Deus, com relação ao tema de hoje, Deus tem algumas coisinhas que Ele gosta e coisas que Ele não gosta. Então, hoje a gente vai aprender. E, para dar início, você que tem teu iPad, computador, 486, o que mais? Celular, ou a Bíblia mesmo, abra em Lucas 14, verso 11, Lucas 14, verso 11, e o nosso tema central, o texto central, para a gente delinear toda essa lição, está lá em Lucas 14, verso 11, que diz assim: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Eu não sei vocês são jovens, vocês não têm assim muita vivência, né, com gente atrapalhada. A gente que vem da idade mais antiga, então a gente tem muita coisa assim, era muito diferente do que é hoje, né? Hoje vocês têm tecnologia, nós não tinha nada. Hoje a gente tem várias coisas para serem parâmetros, antigamente não tinha parâmetro de nada. Então, ou seja, aquilo que você via, aquilo era o parâmetro. Então, as pessoas, em algumas ocasiões, se achavam o máximo. Sério, na beleza. Eu me lembro que eu me achava o máximo com o meu pega-rapaz. Eu tinha um pega-rapazinho que vinha aqui assim, ó, coisa mais feia do mundo, um cabelo black power. Eu pensava que estava abafando. Eu joguei todas as fotos que eu tinha fora para ninguém ser testemunha de um troço desse. Eu também quase não tenho foto antiga, mas eu daqui vai adoro tomar achar banho, umas né? perdidas, eu vou poder ficar me mandando. Eu, às vezes, dou uma vasculhada lá, acho umas lá, tá, Natália, mas você tem certeza que você tirou essa foto? Mas é Não, ela, mas né? antigamente era assim. Antigamente era assim. Antigamente nós éramos muito atrapalhados e era gostoso, não é? Era muito bom. Hoje que tem esse negócio de criticar as coisas. Mas nós era 10. Então, vocês, assim, na vivência de vocês, o que vocês acham sobre a questão do orgulho? Até que ponto o orgulho tem, assim, atrapalhado a vida das pessoas? Gente, eu acho uma linha muito tênue, né? Você pensar na questão do orgulho. Porque é fácil de você confundir o que é verdadeiramente o orgulho que a Bíblia discrimina, né? Fala que é errado, do fato da gente reconhecer muitas vezes as qualidades que nós temos. Né? Então, são coisas diferentes. Mas eu acho que o orgulho, ele nos afasta de Deus pelo fato de que a gente acha que a gente consegue alguma coisa sozinho.
Então, eu acho que o principal do orgulho seria isso. Se você for parar para pensar na história, né, a gente começa com orgulho lá no céu, com Lúcifer, que ele se sentia o bam porque ele era a direita de Deus. Então, começa ali. E é muito engraçado porque a gente percebe alguns traços, né, quando a gente liga isso, de que as dificuldades de Lúcifer e onde originou o pecado lá no céu é muito representado na nossa terra hoje em dia. Porque eu acho o orgulho um dos pecados mais difíceis de você lutar contra. Porque muitas vezes a gente nem percebe que a gente está pecando. E aí, igual, por exemplo, música, né? Lúcifer tinha uma ligação muito grande com música no céu. E é uma tentação muito grande na Terra hoje em dia. Então, eu percebo isso, assim. Lúcifer, ele quer imprimir em nós as dificuldades que ele teve. Porque ele sabe que isso muitas vezes vai nos afastar de Deus. Então, eu acho que o orgulho entra muito nessa questão. Que ele me faz pensar que eu sozinha sou capaz de alguma coisa. Mas sabe que você falou um negócio aí que eu não tinha pensado? Guilherme, eu não canto porque eu não quero ser orgulhoso. Ah, é? Não é porque eu não sei, tá? É porque não quer deixar Não, subir, né? de mim. Guilherme, você já viu uma pessoa orgulhosa? Você já teve contato com uma pessoa bem orgulhosa? Eu já tive contato. Eu sou formado em Direito, né, também, e o ambiente ali, não estou falando dessa classe, nem de nenhuma, mas a gente acaba trabalhando muito com pessoas muito intelectuais. E aí que está um ponto que é muito bom. Geralmente, quando a gente pensa numa pessoa assim muito orgulhosa, automaticamente, eu não sei para vocês, mas na minha cabeça eu penso numa pessoa assim muito inteligente, talvez uma pessoa que consegue ali, vamos dizer assim, levar uma massa de pessoas, né, intelectualmente falando. Então, eu acho que também é um ponto, uma linha bem tênue nessa parte, porque eu acho que quando a pessoa ela é muito inteligente, ela começa a transpassar aquilo de uma maneira que ela possa mostrar para as pessoas, ó, eu sei muito bem. Aí eu acho que o orgulho já começa a ser diferente. Então, eu já convivi com muitas pessoas orgulhosas, né, no trabalho lá. Então, assim, acaba que a gente percebe e a gente fica meio mal de ficar perto, né? Porque parece que tudo que a gente comenta, a pessoa ela meio que rebaixa o que você falou e engrandece o que a pessoa é. Então, a Natália ela tocou num ponto importante. É muito difícil, porque ele deu início lá no Lúcifer, então já está presente desde o Adão e Eva, quando eles passam a confiar mais neles mesmos. Então, eu acho que é uma coisa assim, muito enraizada, que está totalmente presente no nosso dia a dia. É como se fosse a questão da mentira, né? Aquela historinha que quando o vizinho bate na porta, aí a mãe da criança pega e fala assim, né? Ó, fala que eu não tô. Aí depois vem criança que ainda vai e fala assim, ó, mamãe falou que eu não tô. E aí, para essa criança que desde pequenininha está ali, que ela já está convivendo com isso, então aquilo vai se tornando normal. Então, eu acho assim, o outro ponto que a Natália tocou, quando vamos supor que a gente recebe as bênçãos de Deus e a gente reconhece aquilo com humildade, que a gente só recebeu essa bênção, não por mérito nosso, mas porque é tudo segundo vindo de Deus. A gente reconhece aquilo com humildade, a gente está reconhecendo as bênçãos. Mas a partir do momento que a gente recebe aquilo e começa a falar assim, não, eu recebi porque eu estou estudando a Bíblia todos os dias, então aquilo passa a ser... Eu mereço, né? Eu estudo, eu acordo cedo, eu estudo a lição 5 minutos por dia, então eu tenho que merecer essa benção. Então, com certeza, eu falo por mim, para as pessoas de convívio, as pessoas, né, que eu já trabalhei, então com certeza eu convivi com pessoas orgulhosas, desde a muito orgulhosas e desde as vezes que a gente está acostumado, né, que a gente também acaba sendo. É isso que eu ia falar, né? Questão do orgulho, né? A gente também é orgulhoso, né? Sempre. A gente tem que lutar todos os dias, né? Para poder quebrar isso, porque a nossa natureza é ser orgulhoso. Você sabia que uma vez, por questão de orgulho, assim, que eu disse que ia fazer, agora vou fazer. Eu peguei um som de um carro zero, um som zero. Os caras, ó, isso não vai dar para... Não, eu quero ver o painel desse som. Não, mas não vai dar tempo, não vai... Então bota qualquer coisa só para eu ver, vai queimar. Não, se queimar, que queima. Queimou. A gente é cabeça dura, né? Entende? A lição, ela tem de domingo, nós já falamos sobre isso, mas eu quero que vocês... aprisionados pelo orgulho. Por que o orgulho é uma prisão? Por que esse tema vocês acham que... Orgulho é uma prisão? A gente se torna refém do nosso orgulho? Eu acho que sim, porque a gente começa a justificar os nossos erros pelo orgulho. Então, tudo que é errado e a gente começa a realizar tecnicamente gostando, ela acaba se tornando uma prisão pra gente, né? Porque todo mundo gosta de ser elogiado.
E ninguém gosta de ser criticado. Então, por exemplo, se você fez alguma coisa que todo mundo gostou, as pessoas te elogiam, a gente se sente bem. E aí, quando alguém critica alguma coisa que você fez, às vezes você fica até com raiva da pessoa. Você fala assim, não quero saber daquela pessoa mais não, que a pessoa chegou e falou, você acredita que a pessoa teve coragem de falar isso comigo? E logo de mim. Nossa, eu acho um absurdo isso, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque é fácil você deixar ir, né? Pode falar. E assim, vai indo devagarzinho, a gente não percebe, né? Às vezes a gente pensa, fala e a gente não percebe que a gente está sendo orgulhoso, né? Então, assim, é muito assim, sorrateiro. Então, às vezes a pessoa fala, aí você fala assim, não, mas que isso a pessoa? Igual a Natália falou, a pessoa fez uma crítica construtiva que a gente devia absorver aquilo e repensar. Tá, mas será que de fato, nossa, essa pessoa está certa? Ou então, às vezes a pessoa, Gerson, ela pode estar errada em partes. Não, mas na outra parte ela está certa. Nossa, daqui agora eu vou repensar nisso. Mas não, a gente fala, quem que é essa pessoa? E ela não sabe de nada, eu entendo muito mais. Agora vamos lá. Vocês já viram gente perder um convívio da igreja por problemas que acontecem, o orgulho não permite nem perdoar e nem ser perdoada? Muitas vezes. Eu sempre falo assim, a pessoa, se ela não vier para a igreja com o coração aberto de pensar que ela está aqui por Cristo, ela não vai ficar. Porque todo mundo aqui é pecador, todo mundo tem falha. Então, assim... Mas ninguém aqui nem o Kevin, não. Não. O Kevin é o máximo do pecador que tem na igreja. Ainda bem que eu sou santo, daí equilibra. Equilíbrio, né? A gente sempre tem que ter um que é Um melhor santo, né? e um outro que é pior, entendeu? A gente vai fazendo isso. Então, assim, eu já vi muito isso, às vezes, porque o irmão falou uma coisa pro outro que o outro não gostou, ele nunca mais pisou na igreja. Porque ele vira e fala assim, aquele lá não tem moral para falar de mim, o que ele tá falando? Então, não volto mais também. Entendeu? E aí isso entra o orgulho. Porque quem sou eu para achar que eu sou melhor do que o outro? Sim. Né? Ah, não, porque eu não mereço ser passado por isso. Merece sim. Você é pecador, você erra todos os dias, desde a hora que você acorda até na hora que você vai dormir. Então, assim, o que a gente não passa é misericórdia de Deus. Isso. E o que a gente passa é merecedor sim. Entendeu? Sempre, Qualquer sofrimento que a gente vai passar nessa terra, eu mereço, porque eu erro. E eu faço os outros sofrerem também em determinados momentos. Interessante que Deus permite que a gente, às vezes, passe por alguns desses perrengues para o crescimento de caráter. Sim. Agora, Guilherme, qual é o maior problema que nós, seres humanos, eu, Jefferson, você, Guilherme, tem com as nossas falhas? Tá só isso mesmo? É. Achei que você ainda... Não, pode. Eu acho que muitas vezes a gente acha que a gente é autossuficiente. Então, a gente acaba achando que a gente é bom em tudo, que a gente vai dar conta de tudo, que a gente não precisa ajoelhar, colocar o joelho no chão e falar, ó Deus, eu estou precisando de ajuda aqui. Eu não sei nada sobre isso. Eu não sei nada sobre esse tema. Eu estou passando por uma coisa, um trabalho que, de fato, eu não conheço ainda, mas o Senhor é capaz de me ajudar. Então, assim, a gente tem essa mania de ser... É igual um exemplo. Por que olha para você ver, né? Que é desde criança. Às vezes a gente vê muito, por mim mesmo, eu já fiz muito isso, né? Às vezes você vê a criancinha, o pai chama atenção, fala, você não pode fazer isso. E a criança não quer obedecer. Muitas das circunstâncias não quer obedecer. Por quê? Porque às vezes ele chama atenção para determinada coisa e a criança acha que ela é melhor que o pai naquilo. Sim. Então, desde criança, ela fala, não, o senhor está falando que eu não vou cair, mas se eu tomar cuidado e andar em linha reta, eu não vou cair. O senhor que vai, que o senhor já está velho já. Então, a gente, desde criança, de pequeno, a gente vai achando que a gente é autossuficiente. Não precisa de ninguém, não precisa dos pais, não precisa de Deus. Então, isso a gente acaba sendo muito falho, em todos os aspectos, profissional, espiritual. Então, isso acaba falhando muito, né, o ser humano. Agora, sim, qual é a importância da gente conhecer a gente mesmo? Eu estava, o Gui comentando, e aí eu fiquei pensando, essa semana eu estava indo para o serviço, peguei um Uber e estava no Uber conversando, né, com o moço, e aí ele falando que ele tem um filho adolescente, ele viu que eu estava indo para a escola, aí ele está assim, você trabalha na escola? Eu disse, eu sou professora. Aí ele está assim, de que idade? Aí eu falei que normalmente eram os aborrecentes, né? Aí ele está assim, eu tenho um filho de 16 anos em casa, e ele está assim, faz difícil, porque eles acham que eles sabem tudo. São e bons aí eu em falei, tudo, e realmente é assim. Quando você chega na adolescência, eu falo muito com os meninos aqui, né, na classe, falo assim, gente, é um momento que você não sabe nem quem você é.
Você mal sabe seu nome. Você sabe seu nome porque ele está lá anotado no seu documento, porque senão você não saberia. Porque é hormônio descontrolado, é fase de idade que está mudando, você sai de uma infância, você vai para uma adolescência para você descobrir como ser um adulto. Então, assim, essa fase de desconhecido é muito intensa, só que é a fase que a gente mais acha que sabe de tudo. Sim. A gente acha que a gente tem razão porque o pai da gente é velho, a mãe da gente é velho, é antiquado, não entende qual que é a realidade da atualidade, né? Porque não está por dentro dos assuntos, não está por dentro disso e aquilo. Então, assim, isso é muito intenso, eu acho. O fato de você não se conhecer faz a gente fazer muita coisa errada. Porque você quer experimentar para você entender se você vai gostar. A gente, tipo assim, tudo é assim. Vamos supor, eu vou gostar daquela comida? Não sei, eu nunca comi. Então, para mim saber se eu vou gostar, eu tenho que experimentar. E a adolescência, eu acho que entra muito isso, né? A fase de experimentar tudo. E aí, quando eu vou experimentando, eu vou tentando me conhecer. Só que a gente faz da forma errada. Porque a forma de você se conhecer é você indo atrás de quem te fez. Sim. Se você vai atrás de quem te criou, você entende quem você é. Só que a gente tenta ir pelos caminhos errados. A gente quer conhecer quem nós somos por experiências. E muitas vezes não é por experiências. Porque a Bíblia, ela nos dá muitos exemplos de experiências, tanto que foram bem-sucedidas, quanto que foram muito mal-sucedidas. Então, assim, se você lê a Bíblia sem olhos de fé, você acha até trágico, né? Porque você pensa assim, gente, mas o que é isso? Pega a história de Sansão, por exemplo. Sansão era um homem escolhido, tal, tudo, por fim, foi preso como escravo, foi cegado, teve seus olhos furados. Então, assim, é uma coisa trágica. Não era pra gente aprender com isso? Sim. Não era pra gente ler aquilo lá e entender, não, aqui é Deus me mostrando que não é pra me fazer isso. Mas a gente prefere quebrar a cara. A realidade E quebrar do a ser cara humano é quebra essa. mesmo, né? A gente quebra. tem até uma frase que a pessoa fala, nossa, parece que eu tô falando com um cachorro, porque a pessoa fala, faz isso. Você fala, não, eu faço o contrário. Parece que a gente gosta A gente De gosta apanhar, do né? de contra. apanhar, E o justamente. interessante é que a lição, tocando nisso, que você trouxe, que eu achei bacana, vem dizendo o seguinte, que Cristo só pode salvar quem reconhece que é um pecador. É fácil, Guilherme, reconhecer que é um pecador? Nossa, de maneira alguma. E o mais engraçado é que acaba sendo engraçado, né? Porque a gente é sempre pecador, sempre falho. A gente acorda, a gente está pecando desde a hora que a gente pega o celular e vai ver a primeira coisa. Então, assim, eu acho que o pecado ele está tão enraizado na nossa vida, no nosso cotidiano, desde que o mundo veio decaindo para cá e cada vez pior, que a gente acaba que a gente nem se preocupa mais com isso. Para a gente se tornou, na verdade, sempre foi o normal. Mas, à medida que o tempo vai passando, parece que a gente fica calejado, né? A gente fica calejado, a gente não sabe, a gente reage de tal forma, fala tal coisa e se torna normal. Automático, né? Uma fofoca ali, uma mentira ali, aí briga com a pessoa e não reconhece, né? O orgulho fala mais alto, não pede uma desculpa, então fica automático. Então, assim, se a gente não reconhecer que somos falhos, somos pecador, Deus, eu estou precisando de ajuda nisso. Será que o senhor pode me ajudar nisso? Eu estou aqui de joelhos no chão porque eu preciso da tua ajuda. E eu sozinho, por mim, eu não vou conseguir fazer nada. Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou imundo. E reconhecer isso. Que eu acho que Deus, ele muitas vezes, Jesus fala que a gente tem que chamar o pecado pelo nome. Sim. E Deus, ele é o nosso E o nosso amigo. pecado, não dos outros, E o nosso, não, justamente. O nosso. Quando eu era criança, minha mãe usava aquele ditado assim, a gente olha o rabo do outro e senta em cima do nosso. Isso. E eu Porque falei a gente adora fazer isso. E é engraçado que eu e a Natália, a gente estava conversando, acho que anteontem eu falei aquela questão, né? Que às vezes a gente quer falar assim, não, mas se o fulano errou, eu também tudo bem eu errar. Que a minha mãe falava o seguinte, mãe, Guilherme, nossa, você quase perdeu o médio, você perdeu o médio. Ué, mãe, mas todo mundo lá na sala perdeu. Ela falou, mas você é todo mundo? Isso. Você é meu filho, o povo que lá, agora você vai resolver comigo aqui. Então é isso. A gente quer, por que fulano 10 errou, apontou o erro da pessoa, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Então a gente tem que E reconhecer. a gente tenta se justificar até nos erros, né? Quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente fala assim, mas eu sou pecadora mesmo, então não tem problema não. E tem problema sim, né? Porque Cristo nos chama a nos arrepender dos nossos pecados e não praticar mais. Isso. Então, assim, a gente vai continuar pecando? Vamos, porque nós somos falhos, infelizmente, né? A gente está no mundo de pecado e a gente cai a todo instante. Mas se eu cair uma vez naquele determinado buraco, eu vou voltar lá para cair nele de novo? Tem os teimosos que faz isso. Entendeu? Então, assim, se eu sei que ali tem um buraco, agora a gente estava vindo para cá, a gente estava vindo com o Sr. Joaquim, né? E aí o Gui falou assim, pai, tem um buraco aí.
Mas foi a mesma coisa que falar com a parede. Ele, pá, com o carro no buraco. Aí o Gui tá assim, eu acabei de falar. Aí você é a mesma coisa. Se for amanhã, ele vai voltar lá, passar naquela rua e vai cair no buraco de novo, porque ele não prestou atenção que tem um buraco. É velho. É, Terceira idade eu não falo nada, né, Kevin? O Kevin conhece o velho aqui. Aí. Agora, olha só, quando a gente olha para Moisés, você citou Sansão, muito próprio. Moisés, Guilherme, quando a gente olha para Moisés, assim, na visão humana, qual seria a maior dificuldade para Moisés de se tornar um guia de um bando de gente que não tinha nada? Não tinha nada. Você falou, trazendo para a visão de hoje, gente, vocês imaginam Moisés naquele contexto daquela época, né? De riqueza, de luxo, de palácios e joias, aquele luxo, né? Agora, você imagina você trazendo todo aquele contexto para os dias de hoje. Hoje em dia, a gente está no capitalismo, né? Nessa questão da gente sempre batalhar para conseguir comprar isso, aquilo de bens materiais. Então, eu fico pensando, se talvez a gente pegasse a vida de Moisés naquela época e trazer para hoje, nossa, eu acho que assim, Seria fácil? Nossa, seria muito pior vencer né, e ir para o lado ao contrário, porque a tendência nossa é essa. Se naquele contexto Moisés ele tinha tudo, ele poderia ter tudo, e ele fez o quê? Ele se rebaixou, ele deixou o orgulho de fora e foi com o pessoal que não tinha nada, libertar aquele povo, andar junto com aquele povo. E ele era um cara que foi escolhido para ter tudo. Então, eu acho que trazendo para os dias de hoje, eu acho que seria inúmeras vezes pior. Claro que aquela época tinha um contexto, mas eu digo assim, trazendo para a nossa realidade, 2026, Brasil aqui, né? Contexto político, histórico. Então, assim, para mim, eu acho que seria... Foi um ato de muita coragem, não foi? Demais da conta. Agora, Muita coragem. o que você acha que levou Moisés a deixar tudo aquilo? Então, eu acho que Moisés, igual você comentou, né, de como que é quando a gente se conhece. Moisés, ele se descobriu. Ele percebeu que desde o nascimento dele, ele não era uma pessoa comum, né? Era para ele ter sido morto, a mãe dele conseguiu salvar ele, ele foi criado, né, dentro do palácio. Não foi à toa. Entendeu? Não foi por um simples acaso. Não foi porque Deus permitiu que morressem todas as crianças, mas o alecrim dourado do Moisés fosse preservado. Sim, entendeu? À toa, né? À toa, por nada. Só porque ele era mais bonito, né? De todos os bebês lá, acho que Moisés é o mais bonito, então eu vou escolher ele. Não foi. E aí, depois, né, do episódio que ele mata o egípcio, ele precisa fugir, acho que lá no deserto ele percebeu que o que ele tinha de material era muito fútil. Né? Ele tinha tudo? Tinha, mas ele precisou fugir por um erro. Ele fez errado, ele matou o egípcio, ele precisou fugir e ficou lá no deserto anos, entendeu? Então, eu acho que esse momento dele ali, ele entendeu que ele tinha sido escolhido, que a história dele não era para ser uma história simples. Assim como a nossa não é. Às vezes, nós não vamos ter um feito tão grande como quanto o de Moisés, né? A gente não vai ser reconhecido ao ponto de aparecer em um livro a nossa história, mas todo mundo nasce com uma missão, né? Todo mundo nasce com um propósito. E eu não posso desperdiçar isso a troco de nada. Então, assim, igual o Gui falou, a gente está numa era de capitalismo. Gente, dinheiro é bom. Quem falar que não gosta de dinheiro está sendo hipócrita. A gente precisa de dinheiro e a gente está numa era que cada vez é mais difícil, né, dinheiro, porque a inflação está lá em cima, cada vez é mais difícil o custo de vida. Então, a gente precisa disso, mas a gente precisa reconhecer que esse não é o principal motivo da nossa vida. A nossa vida não se resume nisso. A nossa vida não foi feita para isso. Nós não nascemos, nós não fomos criados com esse intuito. E Moisés, ele reconheceu isso. Então, assim, a partir daquele momento, quando ele percebeu que tudo ali era fútil, né, porque lá em Provérbios, né, Salomão escreveu, né, Eclesiastes também ele escreveu, que correr atrás do vento. Eu corro e nunca pego. Então, assim, a vida dele ali no Egito ia ser maravilhosa. Mas ia terminar ali. E o interessante que você falou, essa questão do deserto, né, da vida dele ali, então só para a gente imaginar, a gente coloca de um lado todo aquele luxo, né, o palácio, com tudo do bem e do melhor, e a lição fala uma coisa muito importante, que eu até grifei aqui. Ele teve de um lado, né, todo o luxo, né, que ele poderia ter passado, e do outro lado ele foi o quê? Ele teve como salas de aula a montanha do deserto. E ele foi moldado por Deus por 40 anos. Então, você imagina, ele poderia ter tudo, poderia conversar com todas as pessoas, com os mais influentes, se tornar um dos mais influentes, mas ele foi influente naquele contexto.
dos mais humildes, de ficar no Isso. deserto, passando por a todo. Então, assim, ele deixou tudo aquilo de lado, e aí você tocou num ponto muito importante. Porque se a gente for parar para pensar hoje, será que a gente estaria disposto a largar tudo esse pensamento que a gente tem através do luxo, da riqueza, de a gente querer o conquistar e ficar com humilde, tipo assim, no sentido, eu vou ficar a fazer a minha parte, né? Vou estudar a Bíblia, vou me aproximar de Deus, e se Deus me der o mínimo, eu vou ficar feliz com o mínimo. Será que a gente vai estar preparado para isso? E é interessante você pensar na história de Moisés, porque ele não estava indo para o incerto. Às vezes, eu conheço, né, algumas pessoas, a gente vai em programas, às vezes, da igreja grande, e aí sempre tem aquele apelo emocional, né? Vamos para um ano em missão, vamos para isso, vamos para aquilo. Aí, na hora ali, levanta 30 pessoas e vai lá na frente e fala assim, não, eu quero ir para o ano em missão, tal. E aí, quando chega na prática mesmo, alguns até vão, mas fica lá 2 semanas e já volta correndo para casa. Moisés não estava escolhendo o incerto. Ele tinha as 2 experiências. Então, ele sabia exatamente o que ele estava escolhendo. Com a diferença que talvez ele não sabia que ia pegar um povo tão rabugento em mão. Que nem nós, assim. Porque assim, eu acho que talvez se ele soubesse o nível do enjoamento do povo ali, ele tinha pensado 2 vezes. Melhor. Mas assim, ele sabia que ele estava largando luxo pelo aquilo que ele tinha passado. E ainda assim ele decidiu. Como diz, né, ele tinha uma pátria maior, né, para correr atrás. Sim, que é a mesma que Deus oferece para a gente, né? Sim. A mesma. Na lição de... Desculpa, minha gargantinha está boa hoje. De quarta-feira, nós já falamos sobre esse... Para Deus, pecado do orgulho é um dos menores pecados, né? Não. Não? A lição deixa muito claro. O título ainda vem, né? O pecado mais ofensivo. Ixi, tô frito. Tô frito, hein? É mais ofensivo? O mais ofensivo. Porque eu estou tirando dele a autoridade que ele tem. Quando eu penso no orgulho, eu estou pensando que eu sou alguma coisa sem ele. Foi ele que me criou, ele que me faz acordar todos os dias, ele que me dá cada dom que eu tenho. Então, assim, eu gosto de cantar, eu gosto de cozinhar, eu sou professora de matemática, mas tudo isso é porque ele permitiu que eu fosse. Não porque eu sou inteligente, né? Não, é porque eu dou conta de aprender matemática sozinha, porque eu dou conta disso sozinha. Não. Por que ele me deu esses dons? É isso que eu tenho que buscar entender. Mas eu posso ter certeza que esses dons são para me usar no Evangelho, de alguma forma. Então, assim, a partir do momento que eu tenho orgulho de pensar que eu sozinha sou capaz disso, eu estou tirando totalmente a autoridade dele. E tira, né? E sabe o que é interessante? Você falou de dons. Você já parou para pensar que a gente está sempre olhando aqueles dons assim... Os mais Maiorzão, exuberantes, né? O que mais aparece, o que mais todo mundo vê. Você já para pensar? Sim. Que às vezes quando vem alguém e prega ou dá uma palestra, fala, gente, a gente precisa dar estudo bíblico, falar de Deus para as pessoas. E a gente pensa, e fala que é só dos dons, a gente pensa só no quê? No cantar, no falar bem. Mas eu não lembro, foi no treinamento de sábado passado que a gente teve para missionários, inclusive. Aí eu estava aqui e o pastor falou de uma senhorinha de 70 anos que era cega, era analfabeta, e ela levou mais de 70 pessoas ao batismo. Então, ela não era, né, pelo pessoal fala assim, intelectualmente falando, ela era inteligente, mas era inteligente para falar de Deus. Era a mais inteligente, quem sabe. Ela não tinha... A própria Bíblia, né, gente, se a gente for olhar isso, quem escreveu os livros da Bíblia? Eram todos mestres das leis, intelectuais? Não, gente, tinha Pedro. Pedro era pescador. Assim, igual esses dias a gente estava comentando, que a lição dos adolescentes veio falando sobre a vida de Jesus, o ministério, né, de Jesus. E aí a gente estava comentando aqui, falando assim, gente, vocês imaginam, hoje em dia, você vai lá no shopping, você compra um perfume caro, você toma banho, é uma coisa. Lá naquela época, você acha que o pescador tinha o cheiro bom? Não. Imagina lá você pescando, gente, peixe cheiro fedido, de tilápia o dia inteiro no couro. Aquela coisa. Você acha que eles tomavam banho todos os dias? Quando a gente tá passando lá na praia de Ubatuba, né, tem uma praia famosa aqui no centro da cidade, que é as praias dos pescadores, que ninguém nada, o pessoal só vai para pescar. A gente passa e já vem aquele mau cheiro, né? Só da água ali já vem. Aí eu fico imaginando, era queimado de sol, eu falo aquelas pessoas com cara de sujo. É o que eu imagino, né? A Bíblia não fala. Mas eu imagino assim, cabelo queimado de sol, o cheiro não era bom. E era uma pessoa rústica, né? Pedro era rústico, a própria Bíblia fala, né? Ele era explosivo, foi lá e cortou a orelha do soldado quando foi prender Jesus. Então, assim, ele não era uma pessoa intelectual. Mas ele tem livros escritos na Bíblia. E olha que livros. E depois, né, que Jesus volta aos céus, a Bíblia fala que a sombra de Pedro curava.
Então, eu não preciso ser intelectual para ser usado por Cristo. E olha que Pedro estava naquela baguncinha para saber quem que era o maior, vocês lembram? Aham. Sim. Que até a lição relata, né? Então, às vezes, né, até no Pedro e na história da senhorinha, talvez a gente fica procurando dons já formados, dons assim, que talvez corre mais o risco da gente sentir orgulho. Porque se eu tivesse o dom de cantar, eu não tenho o dom de cantar, talvez eu falasse, nossa, hoje eu cantei bem. Então, assim, talvez a gente fica procurando alguns dons já super conhecidos ou que algumas pessoas tudo já têm, mas às vezes o nosso dom está no exemplo pessoal que a gente dá para o nosso vizinho que está do nosso lado, carente de atenção. Então, às vezes a gente fica buscando, né, esse tipo de coisa maior, grande, e não é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Agora, o que pode me curar? O que pode fazer para que eu vença esse pecado que para Deus é horrível? Que foi o pecado, como vocês falaram, que surgiu no céu, no coração de um anjo, que fala, não preciso mais de Deus, né? Eu sou bom que chega, né? Eu sou muito bom. Como é que eu faço para me curar? A lição de quinta-feira ajuda em alguma coisa? Totalmente, né? E não só esse pecado, mas a forma de curar esse pecado é a forma de a gente curar todos os pecados, que é contemplar Jesus. Jesus, ele veio para ser o nosso professor. Porque eu imagino assim, claro que tudo tem um contexto dentro do plano da redenção, mas se Jesus ficasse só lá no céu, a gente ia tratar ele como muito intocável. Eu nunca vou conseguir ser igual a Jesus, e nunca vou mesmo. Mas, assim, o fato de Jesus ter vindo a essa terra, né, e vivido como um ser humano normal, ele nos dá o exemplo de tudo que a gente precisa fazer. E é só contemplando Jesus. Eu lembro que lá em casa a gente falava muito assim, porque sempre acontece alguma discórdia, né, e a gente fica assim, mas quem será que está certo? Aí a minha mãe sempre falava assim, gente, será que é eu que estou certo ou é o fulano de tal que está certo? Porque não é possível. Eu sempre falava assim, mãe, o único jeito da gente entender se a gente está certo ou se a gente está errado, a gente quase sempre está errado, né? Sim. Mas assim, o único jeito é a gente pensar se Jesus estaria fazendo aquilo. Parece que depois a gente até esquece porque que estava brigando, que a gente está preocupado em saber quem estava certo e quem estava errado. E aí eu sempre falo isso assim, então a gente tem que imaginar se você veria Jesus fazendo aquilo. Se eu ver, ok, então é para mim fazer isso. Agora, se eu não ver, desiste. E aí, às vezes, a gente trata Jesus muito só como Deus de amor. E ele é mesmo. Mas ele não é só o Deus de amor. Se você pegar a história dos evangelhos ali, você vai ver Jesus entrando no templo, quebrando tudo, jogando xingando as coisas no chão, brigando com as pessoas, chamando atenção. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida. Então, a Bíblia fala o quê? Irai-vos e não pecai. Quer dizer que a gente nunca vai irar? Não. Né? Então, a vida da gente é assim. Mas, ao contemplar totalmente o caráter de Jesus, eu vou conseguir vencer as nossas falhas, os nossos pecados e entender a forma que eu preciso agir no mundo. Mas interessante, né? Sua mãe, né? Quem está certo, lá em casa já é certo mesmo, que eu sempre estou errado. Eu sempre estou errado, é coisa de louco. Mas lá em casa também, eu sempre estou certa. É ele que está errado. Aí, ó, só que ele não reconhece, não. Orgulhoso. Na verdade, eu fico com medo que eu tenho que reconhecer, senão depois abate. Sabe lá em casa também? Que você passa na sua casa do cabo de macarrão lá? É a mesma coisa lá em casa. Você deixou entrar um na tua casa? Tem Lascou. guardadinho lá em casa, meu filho. Não tive escolha. Ô, Kevin, esse é um item que jamais deixa entrar na tua casa depois, tá? Já não fica deixa, esperto, não. que é Eu ganhei o meu no chá de panela aqui da igreja. Então, você já avisa os irmãos que não é para dar rolo de macarrão. Já vê quem deu esse rolo de macarrão, já dá um jeito, Guilherme. É isso aí. Eu acho interessante, né, como a lição ela vem de uma forma crescente, né? Ela bota problemática, ela dá alguns exemplos bíblicos e ela finaliza, né, com o que realmente é importante, né? Contemplar Jesus é tudo para nós mesmos, né, Guilherme? Sim, com certeza. E a lição deixa muito claro, né? A gente percebe essa linha de tempo. Então, ela vai começar falando do tema, ela apresenta o tema, né? Igual você fez a pergunta para a Natália. Qual que é o espelho de Jesus, né? É a humildade dele. Então, aí depois vem falando a origem, que deu origem lá com Lúcifer. Quando Lúcifer, mesmo ele tendo, aí entra um pouco, a gente pode fazer até uma ligação com Moisés. Moisés decidiu aí pelo caminho de Deus, de Cristo, de ser humilde. Satanás não. E ele teve a escolha. Ele tentando, chamando os outros anjos, e os próprios anjos foram falando para ele, não, os anjos que estavam a favor foram falando, a favor de Deus foram falando, não, a linguagem hoje, né? Não, larga a mão disso, rapaz, olha para você ver, a gente tem tudo aqui, a gente é seres extraordinários, para que você está pensando nisso? E Satanás, ele meio que absorvia aquilo, ele foi... Então, assim, Deus, ele colocou... a lição, né? Veio trazendo para a gente a origem
do orgulho, que começou com Lúcifer, foi passando, e a gente vai vendo essa linha do tempo. E agora ela vai entrando na questão de como eu reconheço, como eu faço para poder mudar isso. Então, Deus ele é muito claro. Em uma das citações dele, ele fala que quem serve, vamos falar assim, que é um dos mais humildes. Então, é igual a história que a própria lição trouxe, né? Que um rapaz ele vai lá, faz oração lá na frente, fala alto para todo mundo ouvir, e é como se ele fosse santo. E o outro vai lá, humildezinho, lá atrás, sentadinho, faz a oração dele, está em prantos, chorando, porque ele rasga o coração para Deus, reconhecendo que ele é falho, que ele é pecador. Então, Deus fala isso, que deixa muito claro isso. O que serve, ele é o mais Maior, motivo de né? orgulho, né? E a gente faz o contrário, Quer ser servido, né? que é ser servido. Interessante, Satanás diz, né? Ajoelha que eu te dou tudo. E Jesus fez ao contrário, né? Eu me ajoelho para te dar tudo, né? Essa é a beleza do Evangelho e como é bom a gente saber que é esse Deus maravilhoso que me ama, ama você, que quer fazer com que eu e você sejamos assim, como Jesus. Se for para ser servo, servo. Se for para ser um ajudador, ajudador. Se for para ser um guia para alguém que seja um guia, mas sempre tendo o olho fixo em Cristo, contemplando-o como nosso único Salvador. E eu queria encerrar a lição com 2 leituras, início de leituras, que está lá na parte de sexta-feira, você que tem a lição aí, na parte de sexta-feira, no primeiro parágrafo diz assim: quanto mais nos achegamos a Jesus e mais claramente discernirmos a pureza do seu caráter, tanto mais claramente discerniremos a extrema malignidade do pecado, e tanto menos teremos a tendência de nos exaltar. Aqueles a quem o céu considera santos são os últimos a alardear a própria bondade. O segundo parágrafo diz assim: a humildade precede a honra. E o finalzinho dele diz: quando as pessoas se exaltam, sentindo que são uma necessidade para o sucesso do grande plano de Deus, o Senhor faz com que sejam deixados de lado. É o que nós estávamos falando aqui agora, né? Ou seja, o nosso versinho, está lá em Lucas 14:11, que diz: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É a mais pura realidade. Qual que é o desejo de Deus? O desejo de Deus é tudo que nós conversamos aqui. Que a gente se reconheça como pecador, que a gente olhe o mal que é o orgulho, que a gente viva uma vida de humildade, nunca nos esquecendo de que, se perdermos alguma coisa aqui, tem algo maior nos esperando, e Deus já está louquinho de vontade de dar para cada um de nós. Então, nosso desejo é esse, que você tenha a capacidade, juntamente comigo, de pedir para Deus cada dia em oração: Deus, dá-me humildade. Faça de mim um servo seu. Que eu seja para as pessoas o espelho de Cristo. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor colocou aqui conosco essa lição falando sobre a humildade. E veio o Guilherme e a Natália, que de forma assim muito bonita, muito prática, mostrou a prática da lição. Que nós possamos, ó Deus, aprender, absorver isso. Se for necessário assistirmos essa lição umas 10, 15 vezes, que possamos assistir e aprendermos com tudo que aqui foi falado, explicado, e com o poder do Teu Santo Espírito, como nos achegarmos a Ti e como nos tornarmos aquela pessoa que o Senhor deseja. Aquele exemplo para as pessoas, aquela pessoa que seja amável para os outros, mesmo que os outros nos ofendam. Que nós tenhamos, ó Deus, por intermédio de Cristo, a capacidade de perdoar e também de ser perdoados. Amém. Ó Deus, guia a nossa vida. Abençoe esse casal, que eles possam desenvolver muito trabalho aqui na Tua causa. Abençoe o Kevin também, que sempre está aqui ajudando nós na mídia, nas gravações, na sonoplastia, que o Senhor sempre esteja com ele também. É o que eu te suplico e te peço por Jesus Cristo. Amém. Amém. Meninos, muito obrigado. Nós que agradecemos. Vai ser só a primeira vez, tá? Foi um prazer. Não é a última, tá bom? Tá bom, pode A deixar. gente vai chamar vocês mais vezes. E você que está aí, muito obrigado por ter compartilhado conosco esse momento. Como é que é para fazer mesmo, Kevin? Dá o like. Olha lá. Posso até incrementar? Vai. Nos acompanhe, a gente falou no começo, nas nossas redes sociais.
Então, lembre-se, no Instagram, nosso nome está Adventistas Varginha. Compartilhe, segue a gente está postando dicas e vídeos e trechos de pregações de Bíblia. Então, curtam lá, comentem, segue a gente e vai mandando para os amigos, né? Isso, compartilhar é isso, né? É isso daí. Não, é que eu me perco toda hora que eu vou falar, eu troco os nomes aqui, o Kevin só dá risada lá, o engraçadinho, certo? Mas, olha, é muito bom ter você com a gente, com a nossa mídia toda, né? Mas você que está com a gente agora na nossa classe, semana que vem, mesmo canal, mesmo horário, mesmo dia, nós vamos estar aqui para mais uma lição. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que dê uma semana cheia de vitória para você e até mais.